Muito bem, queridos. Nosso sexto encontro. Nós vamos tratar nessa manhã um pouquinho sobre reações não bíblicas ao solucionar conflitos. Como é que a gente pode enfrentar isso? Tá? A proposta inicial aqui é tratarmos de questões internas e de questões externas. Só não sei se a gente vai conseguir chegar a trabalhar com todas elas. Tá bom? Mas vamos seguir. A título de introdução, o efeito do pecado no coração humano é devastador. Entender isso, né, que há um prejuízo enorme no coração do ser humano diante da realidade do pecado. O pecado permeia a vontade, as motivações, os sentimentos, os pensamentos, a capacidade de raciocínio, o humor. E se a gente continuasse essa lista, você iria ficar exausto de tão grande é o prejuízo que o pecado causou nas nossas vidas. Por isso, o coração humano, que é enganoso e corrupto, pode sabotar a tentativa ou as tentativas de resolver os conflitos de forma que honre a Deus. Então percebe, você tem dentro do seu próprio coração e o seu aconselhado dentro do coração dele, né, a condição de sabotar tudo aquilo que você tem orientado, dirigido, conduzido o coração do teu aconselhado. Entender isso, que há uma sabotagem interna nas nossas vidas, que acaba corrompendo tudo aquilo que nós estamos direcionando com base na palavra de Deus, aclara ainda mais o nosso coração. Enganoso, astucioso, traiçoeiro, corrupto, enfermo, perversos. Nada disso é novidade para nenhum de nós aqui. A gente já sabe disso. A gente já percebe isso na nossa própria vida e também na vida do nosso aconselhado. O conflito traz à tona, expõe o que está no interior das pessoas envolvidas. Percebe a imagem ali? Tá? Um casal que está esbravejando um contra o outro, tá? Revelando o coração dividido naquele momento, mas ao mesmo tempo está também demonstrando uma mentalidade e uma postura diante dessa realidade. Ontem eu cheguei 6 e pouquinho da manhã para trabalhar e na calçada do restaurante que eu trabalho tinha uma pessoa dormindo. Com um colchão. Cobertor, estava lá. Aí eu entrei, abri o restaurante e tal, o pessoal começou a chegar, né? E o cara lá, né? Aí deu umas 9h30, eu disse assim para um outro rapaz que trabalha comigo lá, né? Essa pessoa não pode ficar aqui, né? Porque daqui a pouco a gente vai abrir 11 horas e vai atrapalhar aqui, né? Então vamos acordar ele, né? Tá. Aí fui lá, acordei, né? Aí ele acordou meio assim. Primeira coisa que ele falou: tem um cafezinho? Aí o rapaz foi lá, pegou um café para ele. Aí o que ele fez? Ele pegou o colchão dele, as coisas dele, atravessou a rua e foi para outra calçada. Né? E eu fiquei pensando naquilo. 11 horas nós abrimos o restaurante, deu meio-dia, um carro parou, abriu a porta, deu uma sacolinha para ele. Era uma marmita, ele comeu e voltou a dormir. Ficou lá até o restaurante fechar. Agora, aquela pessoa estava mostrando na sua postura uma mentalidade, né? Uma mentalidade que talvez se resuma a essa frase, né? A misericórdia aumenta a miséria. Né? Ou seja, estava se valendo da compaixão das pessoas para continuar na mesma situação.
E essa também é uma premissa que você precisa perceber ao resolver conflitos, né? Porque muitas vezes a nossa complacência diante das situações permite que o conflito se estenda ainda mais. Permite que o conflito torne assim, extenso demais, né? E existem pessoas que entram ano e saem ano e não resolvem o conflito. Aquela expressão tão empurrando com a barriga, né? O que você tem recebido aqui nessas aulas tem dado a você a capacidade, a condição, a ferramenta necessária para que você interrompa esse ciclo na sua própria vida e ajude outras pessoas a interromper também esse ciclo. Né? Perceber isso, que existe uma mentalidade por trás de uma postura. Por que o indivíduo não quer perdoar, por exemplo? Né? Tem uma mentalidade ali. Né? E eu preciso perceber isso. Né? Por mentalidade, o que eu quero dizer? Mentalidade é a imaginação, os pensamentos, o conjunto de hábitos intelectuais. Pensar antes de tomar qualquer atitude, considerar as outras pessoas, assumir erros pessoais e hábitos psíquicos, bons pensamentos, boa concentração, bom sono de uma pessoa ou grupo de pessoas. Por mentalidade, eu quero dizer essas verdades aqui. Postura é a maneira de agir, é um posicionamento. Né? Vamos pegar uma situação aqui específica, tá? Como devo reagir a uma situação como essa? O nosso problema lá é traição. Tá? Como é que você espera que um não crente, que não tem conhecimento de Deus, reaja a uma traição? E como é que você esperaria que um cristão reagisse à traição? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Como é que um cristão reage a uma traição? Quais as posturas? Traição não, pode ser marido e mulher, pode ser no trabalho, pode ser na amizade, traição de modo geral. Tá? Tá, mas como é que ele reage? Com ódio, com revolta, que mais? Vontade de cortar o pescoço, né? Que mais? Decepção, desapontamento, tá? Agora pensa no cristão, como é que ele reage? Com todas essas coisas também? Ou não? Sim, tá. Agora, o que muda de um lado para o outro? O que muda do cristão para o não cristão? A postura mediante uma mentalidade cristã. Então percebe, quanto mais a sua mente estiver envolvida com as verdades de Deus, com as verdades da palavra de Deus, mais capaz você será de ter uma postura que se adeque a essa mentalidade. Então, quando o não cristão responde a tudo isso, ele está exatamente demonstrando uma mentalidade, que é a mentalidade que o mundo traz. É essa a moldura, né, que o mundo estabeleceu para ele. Então ele está reagindo a essa moldura. Agora, quando você está emoldurado com a verdade de Deus, emoldurado com a palavra de Deus, você então tem condições de ter uma postura diferente diante daquela situação. É claro que existem fases. A fase inicial do impacto, em que você toma ciência da situação, e à medida que as coisas vão acontecendo, elas vão ajudando a pessoa a respirar, ajudando a pessoa a entender, a perceber, a compreender e a reagir a tudo aquilo. Né?
nós vamos passar para vocês aqui algumas mentalidades que são discriminadas, descritas, que podem te ajudar a perceber isso, tá? A mentalidade e postura de vencedor. O que a gente quer dizer com isso? A tendência aqui é recorrer à intimidação, é a manipulação para vencer o debate. É postura arrogante. A pessoa pensa que está certa sempre. Lembra de Diótrefes? Homem orgulhoso, punitivo. Em 3 João, 3 João 9 e 10, não tem capítulo, né? 3 João 9 e 10. Olha como ele é descrito aqui. 3 João 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Essa é a mentalidade que está por trás, né? Uma tendência aqui a intimidar outras pessoas, a manipular outras pessoas e a vencer toda e qualquer discussão, a vencer todo e qualquer debate. Uma postura arrogante. Conhece alguém assim? Né? Né? Todos nós conhecemos, né? E, de uma certa forma, nós temos a tendência de ser assim também. Né? A mentalidade e postura de dominador. Recorre à maneira egoísta de falar, controla a conversa, fala sem parar, é rápido para falar, tardio para ouvir, suas opiniões são o que mais importa. É duro quando você está aconselhando alguém assim, né? Porque você começa a entrar num determinado raciocínio com ela e ela te interrompe, te interrompe, te interrompe, te interrompe, até você perder o rumo, né? Até você não saber exatamente o que estava falando, né? Porque a tendência da pessoa é tagarelar, falar. Mas, na verdade, o que ela está tentando é dominar a conversa, né? Dominar a situação, dominar aquilo que está, de fato, acontecendo ali, né? Então, ela sempre fica incomodada quando ela precisa parar de falar e ouvir. E em algumas situações você tem que ser incisivo, dizendo, você entende que nesse momento aqui você precisa ouvir e não falar, né? Para que a pessoa entenda, né? Porque senão ela vai continuar falando, né? Mentalidade de diamante da paz, nós já falamos um pouco sobre isso, né? A atitude que odeia os conflitos e por isso cede, pois um dos motivos pode ser o medo. A essência dessa mentalidade é: o que você quiser está bom para mim, não deve ser confundida com pacificador. Lembra? A gente falou um pouquinho aqui dessa tendência, né? Nós somos tendenciosos a isso, né? Paz a qualquer custo, né? Paz, mesmo que seja interrompendo a minha relação com Deus, interrompendo a verdade, né? Tomando aquilo como sendo o principal aspecto, né? Ou seja, eu quero, de qualquer jeito, a paz. Mas, ao agir assim, nós estamos expressando uma mentalidade que é o nosso viés, né? Que é a nossa perspectiva diante daquela situação. E isso pode ser um problema também. Mentalidade e postura de desprezador. Manifestam uma atitude de pouco caso,
sobre as opiniões, os valores e os sentimentos daqueles com quem está em conflito. Pouco caso, desprezador, né? Ou seja, não importa o que você está sentindo, não importa o que você está pensando, não importa. Importa é aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou avaliando naquela situação. Né? O apóstolo Paulo exorta Tito a não permitir que as pessoas tivessem uma atitude de desprezo em relação a ele. Né? A última frase do versículo 15 é: ninguém te despreze. Ninguém te despreze, Tito. Embora você seja jovem, mas não permita que você seja desprezado nas suas opiniões, nas suas colocações, naquilo que você está trabalhando ali com as pessoas. Mentalidade e postura evasiva. Tenta esquivar-se de questões importantes de maneira egoísta, pois ao tentar mudar o foco da conversa, responde perguntas com perguntas. Ou seja, o indivíduo sempre está escapando, sempre está pegando uma alternativa, pegando um caminho alternativo para não trabalhar com a questão que está sendo mencionada ali. Então, nessa relação marido e mulher, suponhamos que o problema seja de atenção, a mulher reclamando que o homem não dá atenção para ela, e aí ela vai confrontá-lo, aí ele diz assim: mas, ou seja, não para e percebe que aquilo é um problema para outra pessoa. Constantemente vai se evadindo da situação, e arrumando desculpas. Essa é uma realidade que você precisa perceber, pescar e trabalhar com isso naquele indivíduo. Mentalidade e postura de transferidor de culpa. Tenta esquivar-se da culpa pessoal por meio de uma transferência enganadora de culpa para outra pessoa ou coisa. Vamos lá para Gênesis 3, 12 e 13. Eu acho que esse texto aqui é bem emblemático disso, da capacidade que os seres humanos têm de transferir a culpa daquelas situações. Gênesis 3 é o episódio onde o pecado adentra a humanidade, e o versículo 12 e 13, por favor, alguém que abriu aí, pode ler para nós, em voz alta? Foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. O confronto direto foi com quem? Deus e o homem. O homem fez o quê? Culpou quem? A mulher. A mulher, por sua vez, culpou quem? Ou seja, ninguém é culpado. Na verdade, o homem culpou Deus, né? Sim. Inicialmente o homem culpou Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Verdade, né? Ou seja, ninguém é culpado. Ninguém é culpado da situação. Cada um empurra para outra pessoa e ninguém assume nada. Isso é típico em qualquer mediação de conflito que você for fazer. Você ouve um lado, ouve o outro, junta os dois e os dois vão ficar se culpando. Ou seja, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Enquanto os dois não assumirem as suas respectivas partes no conflito, as coisas não se estabelecem. Entender isso, e levar isso adiante é a sua tarefa como conselheiro. Ajudar as pessoas a perceberem as suas próprias faltas,
a perceberem o quanto elas precisam assumir as suas responsabilidades. Ao fazê-lo, ele então pode solucionar, pode chegar a um bom termo, a um meio termo na situação. Tá? Mentalidade e postura de manipulador, a gente já falou um pouquinho também, né? Utiliza de técnicas e posturas para manipular os outros com frequência, para tentar fazer que os outros enxerguem as coisas à sua maneira. Você age assim? Você tem a tendência de agir assim? Quando você é confrontado, você tenta argumentar para que a outra pessoa enxergue aquilo que você está enxergando naquela situação, sem mesmo considerar a perspectiva do outro, a opinião do outro, a visão do outro diante daquela situação. Então, mais uma postura que eu preciso tomar cuidado. Tá? Sobre essas posturas, alguém quer acrescentar alguma? Alguém quer falar a respeito de alguma? Ou está tudo bem? Pois não. Eu acho tão interessante a questão da fuga, né? Se a pessoa parar e pensar que na hora que ela assume, quem está do outro lado vai para trás e se abre de uma forma tão linda, porque é tão raro isso. Você fala, poxa, eu com meu filho, né? Quando eu falo para Deus, ele fala, não, mãe, eu errei. Aquele castigo que eu ia dar diminui absurdo. Então você para e fala, nossa, era isso que eu queria ouvir. E você vai ter outra postura daí. Se as pessoas pensassem nisso, aí talvez parassem de passar com o outro, né? Verdade. Verdade, né? A gente consegue interromper aquele processo destruidor quando você simplesmente diz, errei. Errei. É assim com Deus também. Lembra que os Salmos, Davi diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Mas quando eu... Opa, o que aconteceu? Mudou da água para o vinho. Por um reconhecimento de culpa. Quebrou aquele processo destruidor. É isso que eu falei no início. Enquanto a pessoa não chega nesse ponto, ela vai se autodestruindo e vai destruindo todo mundo que está perto. Essa é uma realidade. As pessoas são contaminadas por isso. E a destruição vai minando. Minando famílias, igrejas, ambientes de trabalho, simplesmente porque as pessoas endurecem o coração, não reconhecem a sua parte e não chegam a um entendimento. Pois não, pastor? Ver o efeito disso também no nosso país. Primeira, na verdade, a única resposta que tem sido dada desde o mais alto escalão é: eu declaro inocência. É verdade. Ninguém assume a culpa. Verdade. Pois não. Sim. É uma das coisas que a gente mencionou aqui também, né? O orgulho cega o entendimento das pessoas. Ela está tão em si mesmada que ela não consegue perceber a outra realidade ali. Mais alguém? Tudo bem? Podemos seguir adiante? Então vamos lá. Gente, tem uma cadeira aqui, tem algumas cadeiras aqui na frente, se quiserem. Tá? Características de pessoas que geram conflitos, conforme o livro de Provérbios. Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver várias declarações de pessoas que são geradoras de conflito. A ideia de passar essas expressões aqui é para ajudar você a, de uma certa forma, enquadrar as pessoas diante dessas realidades e ajudá-las a chegar
a esse denominador comum também, tá? O denominador comum aqui na vida dessas pessoas é encontrado em várias palavras hebraicas traduzidas como conflito ou contenda. Quando uma pessoa cede continuamente a um tipo de pecado, ela fica dominada por esse pecado. E este torna-se um ídolo exigente na vida dela. Há pessoas que são chamadas pelo nome do pecado, que os dominam. Tola, mentirosa, orgulhosa, ladrão, bêbado e assim por diante. Ou seja, ela perde a personalidade e incorpora a personalidade do pecado. Né? Então, já não é mais o João, agora é o bêbado. Já não é mais a Maria, agora é a mentirosa. Então, as coisas se confundem. E você precisa também tratar as pessoas por pessoas e não pelo pecado delas. Porque ali tem uma pessoa que cometeu um pecado, mas é uma pessoa. E é a pessoa que tem que ser tratada. Não permitir que essa confusão aconteça aí na mente e na abordagem que você faz com a outra pessoa. A pessoa iracunda, Provérbios 15, 18. Vamos lá, Provérbios capítulo 15, verso 18. Se você já achou aí, pode ler para nós. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. A palavra hebraica aqui no original significa estar quente, ardor íntimo de natureza emocional. Essa pessoa incita contendas e, neste contexto, ela se expressa com ira pecaminosa. Não se associe a esta pessoa, as declarações aí de Provérbios 22, 24 e 25 e também de 29, 22. Interessante, né? O indivíduo iracundo, o significado da palavra aí é estar quente, um ardor íntimo de natureza emocional. Normalmente, a pessoa que está irada, ela levanta a voz, tem um tom agressivo, mas na verdade é esse aquecimento que está trazendo à tona essa postura de agressão, de levantar o tom de voz, de ter uma feição sisuda, ao ponto de querer matar outra pessoa com os olhos. Então tudo isso envolve essa questão da ira dentro do coração daquela pessoa. A pessoa perversa, Provérbios 16, 28 e 17, 9. Alguém, por favor? 16, 28 e depois 17, 9. O homem perverso instiga a contenda, o intrigante separa os maiores amigos. Isso, 17, 9. O que encobre as transgressões adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Uma de suas táticas é difamar, caluniar, espalhar boatos sobre as pessoas a quem deseja sabotar. Ela gera conflitos frequentemente. Vamos pensar nas redes sociais. Você consegue identificar essa pessoa perversa por trás das postagens? Por trás dos comentários de outras postagens? Então, essa perversão, através das redes sociais, elas estão mais evidentes ainda. Porque elas são
públicas, né? Elas estão trazendo um viés muito maior e atingindo muito mais gente, né? Do que simplesmente um conflito ali entre duas pessoas. Então, essa perversão é o ambiente, é o ecossistema que você e eu vivemos, né? Percebe isso? Você está envolto no ambiente de perversidade, né? Num ambiente de podridão. Para onde você olha, você encontra isso. Se você olhar para a sua família, você vai encontrar isso. Se você olhar para a igreja, você vai encontrar isso. Se você olhar para a sociedade, você vai encontrar isso. Agora, qual é a postura do cristão diante dessa realidade? É reconhecê-la, né, e procurar se afastar, se apartar dela. Agora, a minha pergunta é: quanto tempo você gasta com redes sociais? Quanto tempo você gasta fuxicando a vida dos outros? Quanto tempo? E quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Com a meditação, com a oração, com as práticas espirituais. Então, lembra, uma mentalidade forma uma postura. Então, se você não mudar a sua mentalidade e priorizar aquilo que deve ser priorizado, você vai simplesmente reproduzir a perversidade desse mundo e vai acabar se tornando também perverso nas suas ações, nas suas posturas, na maneira como que você enxerga as coisas. Pois não. Joey, é tão interessante essa questão, porque já se acomodou como sendo normal o viver dessa maneira. Já. Sem a gente entender que quem está por trás disso é o reino das trevas. Sim. E nós achamos que, não, isso é exagero, isso é radicalismo. Então a gente não olha por esse lado. No final das contas, nós estamos sendo aquilo que o Senhor Jesus falou. Foi uma semente que caiu no meio de espinhos. Os prazeres desse mundo, as delícias, as preocupações da vida ocuparam e não frutificou. Ou seja, você não pode cair nessa armadilha. Porque é uma arapuca essa realidade. A cada momento que você se encontra aqui na igreja, nós estamos tentando desarmar as arapucas que o diabo constrói ao redor da sua vida. Em relação a isso que o Paulo falou sobre radicalismo, eu acho que é importante a gente ter um discernimento. Toda vez que se escutou no trato, na conversa, não, você está sendo muito radical. Para e pensa, porque conforme que está lá em Gálatas, que Paulo menciona um provérbio e torna isso palavra de Deus, um pouquinho de fermento estraga tudo. Ou seja, não precisa que fique lá poluindo. Não, basta um pouquinho de poluição nesse trato, nessa conversa, nessa situação que você esteja, para que todo o resto seja contaminado. Então, não há espaço para a gente permitir isso. Você está sendo radical. Não. Ouviu isso, para. Porque provavelmente quem está do outro lado... Deixa eu falar uma coisa antes. Você considera a sua igreja uma boa igreja? Recomendável para as pessoas? Considera? Tá? Você acha que nós chegamos a esse ponto sem radicalismo? O radicalismo, ele é necessário em determinadas posturas. Criar filhos sem radicalismo é uma falácia. Eu preciso ser radical com os meus filhos e dizer para eles assim: tem uma autoridade. Ou seja, eu sou seu pai, a Bíblia diz que você tem que me obedecer,
e se você não me obedecer, você vai se ver com Deus, e se eu não te ensinar isso, eu vou me ver com Deus. Né? Entende? Tudo isso precisa ser radical, senão não vai. Mais uma pergunta, assim, voltando mais para essa questão da pessoa perversa mesmo. Mas quer ver essa questão do fermento e tal. Porque, beleza, o Provérbios vai falar, em Salmos também, que você tem que se afastar dessa pessoa, não ficar na roda dos escarnecedores e tudo mais. Só que são coisas que a gente tem que lidar com isso na minha vida. Assim, tipo, como é que é o equilíbrio disso de ter que se afastar da pessoa perversa, mas ser sal e luz, e também você não pode se isolar do mundo, e também você não pode, tipo... Ah, beleza, você não precisa se afastar de todo mundo, você pela vida não atua, né? Assim, tipo, Tá. como que você equilibra essas duas coisas? Suponhamos que isso aqui seja um... Ah, tá. Como é que eu vou alinhar essas coisas? Né? Ser radical e ao mesmo tempo ser sal e luz. Né? Como é que isso trabalha na nossa vida? Né? Suponhamos que isso aqui seja um prato de sopa. Tá? Prato de sopa quente. Tá bom? Sabe como é que o mineiro come sopa quente? Pelas beiradas, né? Pelas bordas. Né? Então, não adianta eu pegar a colher e chegar aqui que eu vou me queimar. Né? Não dá para ir com tanta sede ao pote. O equilíbrio está exatamente isso. Né? Você orar e pedir para Deus oportunidade. Né? Oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, estar esperto de não colocar sua colher lá onde você vai se queimar e vai queimar também as possibilidades de ser sal e luz. Né? Ao ponto da pessoa simplesmente, né, se afastar de você. Então, a sabedoria está exatamente de comer pelas bordas. Né? Pois não. Alguém levantou a mão? Pois não. O que pode ser radical, para mim, pode não ser para o outro. Sim! Então depende do ponto de vista de cada pessoa, porque cada um teve uma vivência, teve um filtro ao longo da sua jornada. Né? Sim. Então, eu sou flexível com uma situação, mas o outro pode ser, cara, mas você está sendo muito radical. Você não precisa ser tão radical desse jeito. Então acho que vai muito de cada pessoa também, né? Ter esse cuidado. E vai também da aplicabilidade da palavra, né? Naquele momento específico. Né? Eu estou sendo radical em relação a este ponto aqui. Mentira. Mentira é mentira e ponto final. Né? Não dá para negociar. Né? Então o radicalismo está exatamente nesses pontos. Né? Pois não. Quanto ao que o irmão falou ali, de onde eu chego para evangelizar, com quem eu trato, com quem esse eu me afasto ou eu fico junto. A gente precisa lembrar também que Jesus falou, ó, ele olhou para o povo e chamou os discípulos dele e falou, ó, a gente precisa de mais gente porque eles estão como ovelhas sem pastor. Se a gente lembrar a descrição que o pastor Fernando fez na última pregação de ovelha, ou seja, a gente percebe que a grande maioria do povo está afastado de Deus, sim, mas não se caracteriza como, abre aspas, pessoa perversa. É como gente boba, gente sem direção, a gente sem noção. E aí, a esses a gente dirige o evangelho. Sem dúvida. Né? Vamos ao café. O evangelho é radical, sem dúvida. Né? Vamos tomar café, gente. O próximo personagem aqui é uma pessoa amante da transgressão. Provérbios 17 e 19 diz assim: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. A pessoa amante da transgressão, a expressão aqui, transgressão no original hebraico, significa se revoltar ou recusar a sujeição a uma autoridade justa. Ao invés de amar a vida, a sabedoria, a Deus e a sua justiça, essa pessoa ama a contenda, ama o conflito, ama o estar constantemente em guerra, constantemente em briga, constantemente em confronto. No acompanhamento de pessoas, você percebe claramente que você ajuda a pessoa a solucionar um determinado conflito
e aí passa um tempo relativamente curto, ela já arruma outro conflito, né? E assim sucessivamente, né? Ou seja, a pessoa constantemente está envolta nessas situações. Embora você tente ajudá-la, mas ela parece que convive com isso. A gente diz assim, ela atrai isso, né? Mas na verdade são as posturas dela que estão levando a essa situação, né? Pessoa tola, obstinada. Provérbios 18, 6 diz assim: os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. Um tipo de tolo é aquele que não pensa, não compreende, devido à sua propensão de fazer escolhas erradas. Suas palavras são provocativas e atraem açoites. Tola, obstinada, né? Sabe aquela expressão, né? Fulana tem dedo podre para escolher homem. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Lá em Minas Gerais a gente falava isso. Ou seja, a pessoa é obstinada, ela tá vendo que as evidências do caráter daquela pessoa não estão adequadas àquilo que ela entende ser o correto, mas ela vai adiante e acaba se complicando lá na frente, criando problemas que poderiam simplesmente não existir, né? Pessoa tola, moralmente deficiente, tá? Essa é a diferença do tolo obstinado, tá? Provérbios 23, 20, versículo 3, diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas o tolo insensato se mete em rixas, né? Esse tolo está em grau abaixo do tolo obstinado. Essa pessoa identifica-se tão logo começa a falar, e quando fala sem pensar, a sua ruína está próxima. Essa pessoa briga em qualquer ocasião, pois ela não consegue controlar-se diante da situação, né? A pessoa assim não tem equilíbrio em seu relacionamento com as demais pessoas, né? Constantemente desequilibrada, tá? A pessoa escarnecedora, Provérbios 22, 10. 22, 10 diz assim, alguém lê para mim, por favor. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. E a pessoa que zomba, ridiculariza os outros, cuidado com essa pessoa. Provérbios 9, 7 e 8 diz isso. Salomão mostra outras características peculiares dessa pessoa. Não ouve a repreensão, não ama a quem repreende, tem extremo orgulho, não consegue encontrar a sabedoria. Então são características que aclaram ainda mais a pessoa que se enquadra dentro do escarnecedor, tá? Uma pessoa assim, ela sempre acha que o outro é o outro. A questão é sempre o outro e nunca ela. Ela não se enxerga dessa maneira. Você vai conversar com ela a respeito desses pontos, entender, dizer o que está acontecendo, ela não, mas não foi assim. A situação foi assim. Então ela sempre vai ridicularizar até a situação para poder jogar culpa no outro. Sim, sim, né? Acho que é um viés que é bastante evidente do indivíduo que se enquadra dentro dessa realidade, né? De ser um indivíduo escarnecedor diante da descrição da palavra de Deus, né? Pessoa rixosa, Provérbios 19, 13b e 21, 9. Alguém pode ler para nós aí, por favor?
19, 13, a parte B do versículo. Uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Rixosa, uma goteira que não para, né? 21, 9 diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa, tá? Essa pessoa gosta de brigas, gosta de contendas, gosta de desavença, gosta de violência, né? Seja homem ou mulher, essa pessoa gera irritação nas demais pessoas ao redor dela. Não fica na presença dessa pessoa mais tempo do que necessário, pois ela vai incendiar quem estiver por perto. No ambiente de trabalho, né, recentemente nós tivemos que demitir uma pessoa porque ela era exatamente isso, né? Ou seja, ela conseguia desagregar a equipe de trabalhadores por sua postura, por sua maneira. E aí nós percebemos, ou faz isso, ou tira o indivíduo daquela situação, ou então ele vai contaminar ainda mais a situação, e aí então nós não vamos atingir os nossos objetivos, né? Tratar com alguém assim, né, é uma situação em que você precisa ser radical. Pensando no ambiente de trabalho, radicalismo. Mas pensando então no aconselhamento, como é que eu trabalho? Da mesma forma. Eu tenho que ser confrontador com aquela situação para que você não seja manipulado por ela, né, e simplesmente não atinja os objetivos, né? Pessoa arrogante, Provérbios 13, 10. Provérbios capítulo 13, versículo de número 10. 13, 10. Diz assim: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Existe correlação entre arrogância, orgulho e discórdia. Essa pessoa altiva, orgulhosa e incitadora de conflitos, né? Arrogante. Gosto da expressão aqui do versículo de número 10, né? Dizendo assim: mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Ou seja, precisa haver da nossa parte, como conselheiros, o esmerar-se na sabedoria, né? O buscar a sabedoria, o desejo de ser sábio para poder aconselhar com sabedoria, né? E não se deixar envolver pelo ardor da situação, né? Pela inclinação que você tem ou para um lado ou para o outro, mas para que seja isento na resolução de conflitos ali. Tá bom? Até aqui, tudo bem? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Tudo certo? Então vamos partir então agora para a terceira parte aqui do nosso estudo. Atitudes internas e pecaminosas que dificultam a resolução de conflitos. Você vai perceber que muito daquilo que a gente já falou vai novamente aparecer aqui, tá? Além das mentalidades e posturas não bíblicas diante de um conflito e das pessoas problemáticas, que têm características que geram conflitos, conforme o livro de Provérbios de Salomão, as nossas atitudes internas podem frustrar, impedir, dificultar ou sabotar a nossa capacidade de solucionar conflitos à maneira de Deus. Vejamos algumas dessas atitudes. Eu estou falando aqui de atitudes do conselheiro, tá? Que podem atrapalhar na resolução saudável bíblica do conflito, tá? Então, um pouco daquilo que a gente já falou, né? Atitudes de medo, tá? Salmo 27, versículo 1 a 3.
Salmo 27, de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. O medo pode nos livrar de perigos físicos, quando não aceitamos desafios tolos, enquanto dirigimos um veículo na cidade ou na rodovia. Essa é uma realidade. O medo pode te proteger, tá? O medo pode nos livrar de perigos espirituais, quando decidimos não ceder às tentações e quando tememos a Deus. Decidir não ceder por temor a Deus, né, pode te livrar de determinadas situações problemáticas lá na frente, né? Como o medo é obstáculo à resolução de conflitos. Quando atribui-se à origem do medo mais poder do que as Escrituras Sagradas. Vamos pensar um pouquinho agora na realidade espiritual do nosso país. Tá? Você e eu moramos num país sincretista, né? Onde o indivíduo diz assim: estou com um problema, vou para o centro espírita, tomo um passe, mas o vizinho é evangélico, pentecostal, eu também vou lá e também tiro alguma coisa de lá. Né? E continua a vida. Né? Essa é uma realidade presente no cotidiano das pessoas. Né? O Wagner usou uma expressão esses dias, né? Ele diz assim: quem tem um médico, tem um médico. Mas quem tem dois médicos, não tem nenhum. Né? Ou seja, o indivíduo que tem vários ambientes espirituais onde ele trafega, ele na verdade não tem nenhum. Ele está tão confuso, tão perturbado, que ele não está exatamente entendendo o que está acontecendo. Então, ajudar a pessoa a entender essas realidades, né? Com relação ao medo, você precisa entender essas realidades em primeira mão. Né? Você precisa entender que mais forte é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você precisa levar o seu conselheiro, o seu aconselhado a entender que o Espírito de Deus no coração dele, à medida que ele permite que o Senhor trabalhe em seu coração, é mais forte do que qualquer outra situação. Elucidando para ele o poder do nosso Deus. Elucidando para ele que ele não tem que ter medo, como o Salmo diz. Um exército se acampa ao meu redor, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Então, ajudar ele a entender isso, né? E você perceber isso no seu próprio coração é extremamente importante. Né? Quando temos mais medo das pessoas com quem estamos em conflito do que temos de desagradar a Deus, isto é um medo pecaminoso também. Né? Não vou falar isso porque vai ofender, né? Mas se o Senhor tem colocado no seu coração uma verdade bíblica que precisa ser dita, talvez ter sabedoria para como dizer isso, o momento de dizer isso, o ambiente de dizer isso, mas não se furtar em dizer aquilo que o próprio Deus está dizendo para você falar em relação àquilo. Né? Solução proposta para vencer o medo. Posso confiar em Deus e pedir a Ele para me dar coragem e sabedoria do alto, para vencer o medo e glorificá-lo em meio a um conflito. Né?
Em meio ao cumprimento de nossas responsabilidades ensinadas na Bíblia, as quais acontecem na família, no ambiente de trabalho, na igreja, podemos pedir a Deus que nos ensine a amar ao próximo quando há conflitos, assim glorificá-lo. Agora, isso aqui é um exercício espiritual de, primeiro, submissão, né? E segundo, permitir que o Senhor possa ajudá-lo a avançar um pouquinho mais, né? A andar uma segunda milha com aquela pessoa, né? E fazer isso por amor. Um pouco daquilo que a gente já trabalhou aqui, né? Tolerância amorosa, né? Diante das situações, né? Andar um pouquinho mais, mesmo diante do conflito, né? Amar, né? Demonstrar amor, buscar fazer isso diante do Senhor e não permitir que o medo ou receio, né, de se envolver com aquela pessoa possa de alguma forma te inibir diante daquela situação, tá? Medo, tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Pois não. Medo, no meu caso, né? Para mim, muito tempo, medo me paralisou diante de outras situações. Quando eu dirigi à noite, o senhor sabe, lá na Bahia, né? Sim. E assim, aos poucos, eu estou avançando, perdendo o medo de dirigir à noite na pista, né? Me paralisou por muitos anos, 5 anos. E o antídoto para o medo é confiar, né? Confiar que o Senhor está sob controle da situação, né? E não eu. Né? Pois não. Há um excelente livro do Lupe Yogo, onde ele trata muito bem a questão do temor dos homens. O Davi Merck, aliás, diz que esse é um pecado muito comum na vida dos crentes, entretanto, eles não o consideram. O medo de desapontar, o medo do que os outros possam pensar, da reação dos outros. Então, o Lupe Yogo trata muito bem disso no livro O Desejo de Agradar Outros. Sim. Né? Ó, esse livro tem na livraria, tá? Então anota aí, vale a pena. Tá bom? Vamos para frente então. Atitude de amargura. Efésios 4:31. Vamos ver o que o apóstolo Paulo em Efésios nos ensina. Efésios 4:31. Se você já abriu aí, pode ler para nós? Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia. Livrem-se, né? Atitude de amargura. A palavra no texto original grego aqui para amargura é remoer, né? A amargura é o resultado de não perdoar alguém. É o resultado de não reagir biblicamente a uma ofensa recebida. A amargura é destrutiva para a resolução de conflitos, pois ela gera atitudes pecaminosas como desdém, desrespeito, rebeldia, etc. Né? Gosto de Hebreus quando fala sobre a raiz de amargura, que brotando vos perturba e contamina quem está perto. Né? Ou seja, a raiz de amargura no meu coração, além de contaminar a mim mesmo, é capaz de contaminar o ambiente também. Né? Em casos de separação, a gente vê claramente isso, né? Quando a mãe coloca os filhos contra o pai, ou vice-versa, né? Ou seja, a amargura do coração dela, além de perturbá-la, está perturbando os seus filhos e está tornando a situação ainda mais difícil. Porque embora haja separação, os filhos continuam sendo filhos de ambos. Né? Pois não. Qual que é a referência de Hebreus? Não sei. Eu sei que está em Hebreus. Eu acho que é 10 ou 11, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, peraí. Ai.
12:15. Vamos ver. 12:15. Isso. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É isso aí. Obrigado. Quem me ajudou aí. Tá? Vamos lá. A solução proposta para vencer a amargura. Tá? Não permitir que a amargura sabote o processo de resolução de conflitos. Efésios 4:31, a parte A. Remover a amargura, concedendo o perdão, abre caminho para que o conflito seja solucionado. Humilhar-se através da confissão de pecados e buscar perdão prepara o caminho para uma resolução duradoura de conflitos. Tá? Tudo bem aqui? Amargura? Tá? Vamos lá. Atitude defensiva. Provérbios 15:3, 1 Pedro 5:5. Provérbios 15:3, alguém tem aí? Fácil? O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade precede a honra. Muito bem, a humildade precede a honra. 1 Pedro 5:5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Atitude defensiva. Com sua raiz no orgulho, a atitude defensiva não quer enfrentar emoções desconfortáveis. Constrangimento, humilhação, vergonha, as quais são associadas a estar errado a respeito de alguma coisa. Em vez de compreender a validade de Provérbios 15:3, a humildade concede a honra, antecede a honra. E 1 Pedro 5:5b, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A pessoa defensiva tem aversão a ser corrigida por seus erros. Tá? Solução proposta para vencer atitudes defensivas. Não justificar, nem atenuar seus erros, não transgredir, não transferir a sua responsabilidade de suas ações para alguém, como nós falamos sobre Gênesis 3:11-13, considerar a opinião da pessoa com quem está em conflito, não ridicularizar a pessoa que fala com você para assumir a responsabilidade por suas ações pecaminosas. Essa é algumas alternativas e soluções propostas para vencer uma atitude defensiva. Atitude de falsidade. Salmo 12, verso 1 e 2. Alguém lê para nós, por favor? Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém dos homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Há várias maneiras de praticar o engano, as quais podem ser classificadas em duas categorias. Falsificação de informações, que distorce a verdade, ocultação de informações, que retém elementos vitais à verdade. Ou seja, a pessoa falsifica aquela situação ou ela oculta determinadas informações daquela situação. O orgulho e medo pecaminoso e o egoísmo nos tentam para sermos pouco sinceros com aquelas pessoas que estamos em conflitos. Solução aí proposta para vencer a atitude de falsidade. Não reter intencionalmente informações vitais que colaboram para a resolução de uma questão.
aqui eu queria colocar uma questão para vocês. Tá? Nós estamos falando para que você vença uma atitude de falsidade, que você não pode reter intencionalmente informações vitais. Tá? Agora, você, ao não fazer isso, você precisa entender que existem momentos em que você deve colocar o assunto na mesa e momentos que você deve segurar um pouquinho para que ele não se transforme ainda mais uma bomba naquela situação. Porque se você despejar um caminhão de situações sobre a pessoa, ela não vai saber lidar com aquilo. Mas se você vai paulatinamente, não retendo as informações, mas passando as informações de modo paulatino, você ajuda a pessoa a entender com clareza aquilo que está acontecendo. E ao mesmo tempo você também precisa digerir e ter tempo para isso, para lidar com essas situações. Tá bom? Não sei se o pastor pode me ajudar nisso. Interessante que nesse processo, ao tratar o problema da pessoa, para nós é sempre melhor, como conselheiros, que a própria pessoa vá abrindo o coração. A gente pode cutucar, não entrega o ouro, mas provocamos a pessoa com perguntas, etc. Então, o ideal é que ela exponha e abra totalmente o seu coração. Sim, né? Ou seja, quando ele faz isso, nós temos um caminho mais fácil para a solução, né? Do que quando a questão vem pronta para ele, né? Ele vai tentar se esquivar da situação, né? Mas quando ele mesmo chega à conclusão, aí você pode estar certo que você está no caminho certo para resolução daquela situação. Oi? Temos alguns casos recentes, né? Em que o caminho foi: aqui estão as provas, porque a pessoa estava negando. Então, isso faz parte também, né? Ela vai ficar sem argumento, não vai ter como negar. O que não é o melhor, né? Não é o melhor. Precisa de provas para confessar o pecado. Sim, sim. Em vez de confessá-lo espontaneamente. Verdade. Né? Atitude de desdém. 1 Timóteo 4,12, Tito 2,15. Tito a gente já viu. 1 Timóteo 4,12. de 1 Timóteo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e também na pureza. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo que não permitisse que as outras pessoas o desprezassem. A palavra grega significa pensar menos a respeito de alguém. O apóstolo Paulo também escreveu a Tito, dizendo que não permitisse que as outras pessoas o desprezassem. A palavra grega significa pensar o que a outra pessoa tem a dizer para você como algo sem importância, né? Essa ideia do desdém, né? No aconselhamento, nenhuma informação pode ser desconsiderada, né? Ou seja, né? Vamos simplesmente passar pano nessa situação, né? Porque senão você não vai atingir o objetivo lá na frente, né? Solução proposta para vencer a atitude de desdém. Pensar, considerar a outra pessoa como ela realmente é, sem supervalorizá-la e nem diminuí-la. Considerar o que a outra pessoa tem a dizer para você como algo importante. As Escrituras Sagradas nos ensinam a sermos humildes e considerarmos as pessoas como elas são. Atitude de desprezo. No texto acima, o desprezo é associado a ter uma atitude farisaica. Eu penso, eu considero a mim mesmo melhor
do que você. Lucas 18, 9 e 12, vamos lá. Há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, eu considero a mim mesmo melhor do que as outras pessoas, né? Essa atitude é associada ao desprezo e é um impedimento à resolução de conflitos. Quando o conselheiro entra para o aconselhamento com essa atitude, né, ele está, na verdade, criando uma barreira para toda e qualquer situação que ele gostaria de solucionar na vida da pessoa, né? É tratar uma pessoa ou algo como sem valor, como nada. Em Mateus 21, 42, a palavra rejeitar, no texto grego, na frase a pedra, Jesus Cristo, que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Tem o sentido de rejeitar, que acompanha a pessoa desprezada por outras. Então, solução proposta para vencer a atitude de desprezo. Gálatas 2, 8, 9, ter consideração para com os líderes na igreja, os quais zelam pelo seu crescimento espiritual. Salmo 119, 15, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às suas veredas. E Hebreus 13, 7, demonstrar apreciação para com aqueles que vigiam, orar por você e procuram o seu bem, estar na igreja de Deus, né? São soluções aí para a atitude de desprezo, tá? A atitude de despeito, tá? Suspeita, né? A suspeita sem fundamento pode ser uma força destrutiva na resolução de conflitos. Quando Davi retornou após ter matado Golias, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel e começaram a cantar e a dançar, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Né? A desconfiança de Saul por Davi fez com que ele fosse uma pessoa difícil de lidar. Né? Tem uma frase aqui do Spurgeon que diz assim: a suspeita faz do ser humano um tormento para si próprio e um espião dos demais. Uma vez que você comece a suspeitar, as causas da desconfiança se multiplicarão ao seu redor. E o seu próprio espírito de suspeita criará a maior parte delas. Muitos amigos foram transformados em inimigos por ter sido objeto de suspeita. Né? Ou seja, esse espírito de suspeita pode tornar a situação extremamente difícil, extremamente complicada, desagregadora, conflituosa, sem sombra de dúvida. Como é que eu posso, então, vencer essa atitude de suspeita? Confiança no Senhor. Deus concede a felicidade para a pessoa que confia nele e odeia o mal. Por isso, as bênçãos que ele deu ao seu servo Davi são incontáveis. O amor de Tito para com a igreja em Corinto juntou-se com o apelo do apóstolo Paulo: alegre-me por poder ter plena confiança em vocês. Né? Suspeita é destruidora, né? Destruidora para qualquer tipo de relacionamento. Tá? A última que nós vamos falar hoje, a atitude de ódio. Provérbios 10, 12. Alguém lê para mim? Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Joia. O ódio é aversão a uma pessoa
e a atitude dela. É um mal ativo que se manifesta em palavras e conduta e em um espírito de perseguição a outra pessoa. Aprender a resolver conflitos é difícil para nós, pois essa é a maneira que vivíamos antes de receber a Jesus Cristo. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Então, solução aí proposta para vencer a atitude de ódio. A afeição santa do apóstolo Paulo pela igreja em Filipos é um tipo de demonstração de amor fraternal entre cristãos. O zelo santo do apóstolo Paulo pelas pessoas da igreja de Tessalônica consiste em dar-lhes o evangelho de Jesus Cristo e a própria vida. Né? Como é que eu venço? Através de uma atitude conciliadora, amorosa para com as situações. Nós vamos orar. Não chegamos aqui a metade da nossa aula. Né? Mas nós vamos, a semana que vem, continuar com esse mesmo tema. Tá bom? Obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã. Eu sei que o excesso de informações, muitas vezes nós não conseguimos reter parte daquilo que ouvimos. Por isso, contamos com a tua ajuda. Contamos com a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a ter condições de elaborar tudo aquilo que nós acabamos de ouvir aqui e buscar colocar em prática nas nossas vidas, tanto para nós mesmos, no nosso contexto mais íntimo, ó Deus, mas também ajudando, cooperando com o Teu Espírito, ó Deus, na resolução de conflitos de outras pessoas que chegam até nós, buscando ajuda ou desejando ajuda através do aconselhamento. Que o Senhor tome em Tuas mãos a vida dos meus irmãos que aqui estão nessa manhã e os ajude também, ó Deus, a arregaçar as mangas e a estudar o assunto, ó Deus, e ao mesmo tempo se preparar para aquilo que o Senhor mesmo há de conceder a cada um deles em termos de oportunidade para aconselhamento. Leva-nos agora, Deus, para os nossos lares. Que possamos ter uma tarde abençoada em companhia dos nossos familiares. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.